Olá, eu gostaria de inaugurar agora um projeto que eu espero manter dominicalmente e que eu estou chamando de Palavra de Pastor. Vamos conversar com aqueles cristãos que amam Jesus Cristo, mas têm tido muita dificuldade em estar nas suas comunidades, principalmente por questões de ordem ideológica, porque estamos vivendo tempos difíceis e muitos irmãos confundiram a fé com a sua posição ideológica, majoritariamente os irmãos que optaram pelo que nós chamamos normalmente de a direita. Por isso eu quero conversar com aqueles que estão se sentindo desalojados, desamparados, desconfortáveis na sua comunidade, única e exclusivamente porque tomaram uma posição política em relação ao que está acontecendo no Brasil, que não agrada a alguns pastores e líderes e irmãos que confundiram posição ideológica com disciplina de fé. Hoje eu quero conversar sobre o que eu chamei de anjos de asas quebradas. Quero ler uns textos com você. O primeiro texto está em Lucas capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O segundo texto está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O terceiro versículo está em Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao 17. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que lhes designara, e quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Os textos acima, os textos que acabamos de ler, demonstram que Deus sempre contou com pessoas corajosas para levar as suas notícias. Pessoas que tiveram a coragem de escrever e de denunciar o que estava acontecendo, para que todos soubessem quais eram as lutas de Jesus. Bem, primeira coisa que nós nos damos conta nos textos que lemos é da expulsão de Deus. Isto é, Deus foi expulso do templo. Em Lucas 3, de 1 a 5, que nós lemos, o evangelista afirma corajosamente que Deus foi expulso do templo. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Deus havia sido expulso do templo e agora estava no deserto. A declaração de que havia 2 sumos sacerdotes denota contradição, pois, por definição, só pode existir um sumo sacerdote. Porém, a tradição paralela é que nos ajuda a entender estes acontecimentos. Por que 2 sumos sacerdotes que Lucas então denuncia?
Queria que vocês se lembrassem que os romanos entraram em Israel sem precisar lutar. Eles foram lá para arbitrar um problema entre dois candidatos a rei e assumiram o controle geral. Com o tempo, descobriram que a melhor forma de controlar o povo de Israel, que se sublevava o tempo todo, era influenciar a escolha do sumo sacerdote. Então, Anás, sujeito esperto, ladino, populista, fez um acordo com os romanos e se tornou o primeiro sumo sacerdote desta nova safra. Cada um dos seus 5 filhos e um neto também foi sumo sacerdote. E quando ele não tinha mais filhos para nomear, nomeou o genro, Caifás. Nos bastidores, ele sempre estava no controle o tempo todo. E foi assim que o templo foi tomado pelos romanos. Para ser sumo sacerdote em Israel, não bastava ser da tribo de Levi. Era preciso ser da família de Arão. E João era filho de Zacarias, casado com uma das filhas de Arão. É o que diz Lucas, capítulo 1, versículo 5. Logo, não fosse o estratagema dos romanos e a esperteza de Anás, João teria sido o sumo sacerdote. João se declarava assim: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ou seja, Deus. Às vezes brinco dizendo que Deus teria falado a João: já que é a turma de Anás que está usando vestes talares, você vai usar pele de camelo. Assim você fica diferente e ainda marca o meu protesto. São os romanos que estão comendo a comida sagrada que seria destinada a você. Então você vai comer gafanhoto e mel silvestre. Deus faz o protesto contra Roma da forma mais plástica. E o protesto contra o golpe de Anás da forma mais plástica possível. Levou seu sumo sacerdote com ele para o deserto e deu-lhe uma roupa que denunciava a perda da consciência do sagrado por parte de Israel. E contou com o corajoso Lucas para, numa época marcada pela força do Império Romano, dar essa notícia de que Deus estava no deserto. Uma outra notícia corajosa é a de João, no Apocalipse, recebendo do Senhor a notícia sobre os anjos de asas quebradas. Na passagem de Apocalipse 3:20, João afirma que Jesus foi expulso da igreja. O Novo Testamento, portanto, começa com Deus sendo expulso do templo e termina com Jesus sendo expulso da igreja. Isso explica por que apanhamos tanto quando tudo o que queremos é a igreja. Descobrimos que os adversários da igreja estão vestindo vestes talares. E são eles que estão expulsando Deus do templo e Jesus da igreja. Nem sempre os que usam vestes talares estão ajudando Jesus a construir a igreja. Jesus contou com outro servo corajoso para nos contar isso. O anjo da igreja de Laodiceia havia ficado rico. O texto afirma: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa é a imagem de uma igreja que decidiu ficar rica, que foi derrotada pela riqueza. Como Jesus não convive bem com Mamon, aliás, não convive nada, a igreja expulsou Jesus. A beleza destas cartas do Apocalipse é que Jesus tem problemas com um outro anjo da igreja. Com um ou outro anjo da igreja. Mas conta com pessoas de dentro da igreja que, embora sob influência desse anjo de asas quebradas, continuam tendo ouvidos para ouvir
o que o Espírito Santo diz às igrejas. Novamente, Deus precisa de gente que tenha coragem de dar a notícia de que o Espírito Santo continua falando à igreja, jamais desistiu dela e nunca desistirá de alcançar aquilo que propôs no dia em que avisou no jardim, ao oriente do Éden, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele não mudou de ideia e levanta pessoas para contar a notícia, inclusive para nos alertar de que a tarefa não vai ser fácil. Em Mateus, capítulo 28, temos a seguinte passagem. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e, quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Eram apenas 11 homens. E entre eles, a primeira coisa que aconteceu foi a divisão da igreja. Uns adoraram e outros duvidaram. Essa divisão continua e se sustenta numa única questão. Aqueles que têm e aqueles que não têm fé. Aqueles que adoram e aqueles que duvidam. A nota triste dessa notícia do evangelista é que o grupo que duvida também faz parte dos discípulos. Os que o adoram pagarão qualquer preço, e os que duvidam poderão, quem sabe, até aparelhar a igreja para si, para os seus interesses ou para interesses escusos. Porém, os adoradores os enfrentarão, dizendo: não é assim, a igreja não é isso. A notícia que Deus manda para a igreja é esta: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, a igreja deve adorá-lo no serviço aos pobres, aos carentes, aos necessitados. Lucas e João faziam parte daqueles que receberam a revelação. Mas estes têm sido comunicados pelos que receberam iluminação. Somos nós. Os primeiros escritores das Escrituras, eles, os primeiros apóstolos, discípulos, eles receberam revelação. Nós recebemos iluminação, porque a palavra de Deus está completa. A palavra escrita de Deus está completa. Essa iluminação significa que a notícia precisa ser contada e recontada à exaustão, geração após geração. A batalha só vai terminar quando soar a última trombeta. Então, Jesus vai encontrar-se com seus discípulos, aqueles que o adoraram, que adoraram-no na história, que não se calaram diante dos que duvidaram, que não abandonaram a verdade, que não abriram mão de lutar com Jesus pelo que Jesus sonhou e construiu com o seu próprio sangue, independente do fato de que há anjos de asa quebrada, que de vez em quando encontramos liderando a igreja. Independente do fato de que aqui e ali, gente nossa faz acordo com o inimigo, entrega o templo aos romanos. O Espírito continua falando à igreja e ela permanece inabalável, invencível em adoração ao ressuscitado. Essa tem sido a batalha da igreja. E é muito bom que Deus sempre pôde contar com gente que tenha coragem de dar as notícias, as boas notícias. Haverá momentos em que o púlpito será o maior responsável pela expulsão de Jesus, como aconteceu em Laodiceia. Porém, sempre haverá também os que ouvem e os que insistem em contar a todo mundo, em contar para todo mundo. Olhem, independente do púlpito, o Espírito continua falando à igreja. Deus não desistiu da sua igreja. Graças a Deus por ter feito isso por meio de homens frágeis, mas que acreditaram para contar que o Espírito Santo ainda fala à igreja. Essa notícia é muito importante, porque no meio dessa batalha toda, mesmo os que adoraram o ressuscitado, às vezes começam a se perguntar: será que não somos nós que estamos errados? Pois quando os romanos tomam o templo e eles adoram, e quando os anjos de asa quebrada ficam ricos, eles constroem catedrais. O poder político e o poder do dinheiro intimidam. Às vezes,
olhamos para as mãos, para os pés e dizemos: não dá para sair daqui, essa gente é forte demais. Então precisamos que chegue aos nossos ouvidos alguém dizendo: tenho notícias do Espírito Santo para você. O anjo e o púlpito expulsaram Jesus, mas ele continua insistindo com a igreja. Os romanos expulsaram Jesus, mas ele continua falando do deserto. Alguns discípulos duvidam, mas os que o adoram estão vivos e vão continuar firmes até que o ultimato se cumpra e a última trombeta seja tocada. Vamos continuar firmes ao lado de Jesus, ao lado dos pobres, ao lado das boas notícias, ao lado da justiça, ao lado do direito. Vamos continuar firmes. Deus está do nosso lado, nós estamos do lado de Deus. O Cristo vivo continua ensinando justiça, deplorando a exploração, apoiando o bem e salvando os arrependidos, os que creem. Continuemos a pregar e a viver o Evangelho. Continuemos a dizer: Jesus Cristo é o Senhor e o Senhor quer justiça. Que Deus nos abençoe.